Meteu hat-trick e perdeu mesmo assim lá no canal Eurofoot. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva. Vamos lá, galera. Tem dia que não adianta. Mbappé, Tartaruga Ninja. Pode meter 3 buchas e mesmo assim, se os seus companheiros não colaborarem, não vai ser suficiente. Perdeu a Copa. Então nesse vídeo a gente vai na história da Champions pra lembrar de 6 casos em que o cara meteu um hat-trick e ainda assim perdeu o jogo. Começamos na temporada 2010-2011, quando um tal de Gareth Bale, ainda antes de tá lendo, Real Madrid, né, chegava com o Tottenham pra terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. E os caras iam enfrentar simplesmente a Inter de Milão, que naquele momento era a atual campeã, e na casa deles, lá na Itália. A Inter já não era mais treinada pelo Mourinho, né, e sim pelo Rafa Benítez, que teve uma passagem horrível lá, mas o fato é que eles tinham conseguido manter boa parte do elenco vencedor da Tríplice Coroa em 2009 e 10, e também contavam com uma joia que vinha ganhando minutos em campo, um tal de Felipe Coutinho. Então a Inter era muito favorita e pra piorar, o goleirão Gomes foi expulso logo no comecinho. E aí com 15 minutos de jogo, simplesmente o Zanetti meteu um gol, o Eto'o outro, o Stankovic mais um, e a Inter ia humilhando o Galo de Londres, né, por 3-0, quando ainda no primeiro tempo o Eto'o deixa mais um. Aí tu pensa, 4-0 só na etapa inicial, contra um time que tá com 10 em campo, o segundo tempo... Cê é louco, 4-0 só no primeiro tempo, né, com expulso, é doido. Se eu tivesse vendo isso ao vivo falando no segundo tempo, os caras vão meter mais 4, ou seja, ficar 8 gols no total e já era pro outro time, né, então... Os caras eu acho que não foi isso que aconteceu. E só cumprir tabela mesmo. Mas como diriam os filósofos gregos, na frente do Totão e do nosso Slovan Bratislava, não dá pra vacilar. E foi aí que começou a aparecer o ponto esquerda do ataque do Tottenham. O Bale naquela época ainda buscava se consolidar como um jogador ofensivo, já que ele tinha começado a carreira atuando de lateral, né? E vale lembrar que a gente tá falando da temporada 2010-11, mas a temporada mais cabulosa do Bale foi lá em 2012-13, né? Então se em 2010-11 ele ainda era um pouco mais desconhecido, talvez faltasse um grande jogo internacional para ele chamar de seu, depois desse dia parou de faltar. Porque aos 5 minutos do segundo tempo ele partiu pela esquerda, deixou defensores comendo poeira e completou no cantinho para fazer o primeiro. Aí depois já no final do jogo, né, nos acréscimos, ele fez simplesmente uma cópia carbono do seu primeiro gol, basicamente. De novo ele deixou os defensores na poeira e de novo ele chutou no cantinho do gol do Júlio César. E aí logo depois o Bale recebe mais um passe, mais ou menos na mesma posição dos gols anteriores, e chuta de novo no canto da mesma maneira, completando o seu hat-trick de uma forma insana, porque ele finalizou 3 vezes. Poxa, o cara fez 3 gols do mesmo jeito, caraca, com a probabilidade disso acontecer no jogo de futebol, mano, é 1 em 1 milhão, só pode, tá louco, negócio inacreditável. Mais ou menos do mesmo lugar, mais ou menos do mesmo jeito, e além disso nos 3 lances o lendário Zanetti não conseguiu acompanhar. Em todos os 3 replays tu pode ver que ele tava grudado no Bale, mas em nenhuma vez ele conseguiu desarmar o cara ou impedir os chutes, né? Porém o jogo acabou assim, então o Bale fez um hat-trick e perdeu o jogo de qualquer maneira, com certeza, mas os 3 gols significaram sair de uma derrota acachapante pra uma partida memorável que a gente lembra anos depois, né? E que possivelmente... Exatamente, porque tipo, provavelmente se o Bale não fizesse 3 gols, ia ser uma vitória muito, mas muito ruim pro... Não, ia ser uma vitória muito... como é que falar? Muito maravilhosa pra Inter de Milão, porque tipo assim, uma lapada que o Tottenham pegou, né, seja 4-0, mas aí com o Bale fazendo 3 gols, não ficou tão humilhante assim pro Tottenham, né, isso que eu tô querendo dizer, né. Te deu um gás pros jogadores do Tottenham pra depois derrotarem essa mesma Inter de Milão alguns dias mais tarde, inclusive com direito a outro espetáculo do Bale naquela partida pra esquecer do lateral Maicon. Essa eu já vi já. A gente sabe que depois o Bale vai acabar no Real o Mike tentando marcar o Bale e de jeito nenhum ele consegue marcar o Bale. É muito engraçado esse jogo aí e tal. Já fiz até react aqui, eu fiz um shorts reagindo nesse vídeo aí e procura aqui no canal, galera, se você achar. E também é muito engraçado essa parte daí do Bale contra o Michael, né, então. Real Madrid, mas lá no Real teve outro brasileiro que fez algo semelhante. Mas você já viu também, em 2003, o Real Madrid vinha de um título de Champions e tinha simplesmente se reforçado com a chegada de Ronaldo Fenômeno, que buscava levantar sua primeira orelhuda. Aí os merengues enfrentavam o Manchester United de Sir Alex Ferguson lá na Inglaterra, buscando uma vaga nas semis.
Games, sendo que o jogo de ida tinha sido 3-1 pro Real no Santiago Bernabéu, então eles tinham uma boa vantagem, né? Só que o Manchester United tinha uma equipe brutal, e foi nesse contexto que o Ronaldo Fenômeno brilhou demais. Ele abriu o placar logo aos 12 minutos de jogo, uma finalização absurda no canto do goleiro. Aí depois veio o United empatar com o Vani e o Steroy, né? Mas o R9 tava aguardando o seu show particular pro segundo tempo. Logo aos 5 minutos ele recebeu um presentaço do Roberto Carlos e aí só precisou completar pro gol vazio, tranquilo, 2-1. O United empata novamente, né? Com uma lambança, né, do zagueirão Elgueira do Real Madrid, que fez um gol meio que de letra invertida, né? Esquisitíssimo. Mas lá na frente o Ronaldo logo compensou. Ele baixou pra buscar jogo, recebeu o passe na meiuca e foi carregando, se posicionando. E aí, feito um lance de videogame, aí armou um daqueles petardos inacreditáveis de fora da área, que o torcedor meio que já sabe que vai entrar na hora que a bola sai do pé do cara, né? 3 gols do Ronaldo Fenômeno, que saiu de campo ovacionado pela própria torcida do Manchester United, tá? Esse jogo. Caraca, mano, que loucura, né, mano? Cê é louco. O galera do Manchester United, a torcida, batendo palma pro Ronaldão, mano, na hora que ele tá saindo ali de campo, depois dele fazer 3 gols em cima do Manchester United. Tá louco? Esse vídeo aí, esse jogo aí, né, tal, do Ronaldo, a gente também reagiu aqui no canal. Se não, tem uns shorts aqui no canal também que eu fiz, reage nesse jogo aí. E tipo, o Ronaldo destruiu, pô. Destruiu o Manchester United. Uma pena que acabou perdendo no final, mas o cara jogou muita bola nesse jogo aí, né, então. O jogo aí é histórico pra carreira do R9, como a gente contou no vídeo especial que fizemos sobre ele aqui no canal. Só que aí o que acontece? Depois que o Ronaldo foi substituído, entrou o Beckham no time do Manchester United, ele guardou um doblete e virou o jogo pra 4-3 pros Red Devils. Então é mais uma vez que o cara faz quase tudo sozinho, mete 3 buchas e ainda assim perde o jogo, né? Imagina a tristeza. Mas, cara, não teve jeito, o Fenômeno levou a bola pra casa, classificou o Real Madrid pra semis mesmo assim, né? E ser ovacionado. Ah, com o agregado ficou 5-6, né? Ah, entendi, beleza. Ovacionado pela torcida rival é uma coisa que fica marcada na carreira de qualquer um. Os fãs do Manchester United não conseguiram não reconhecer o que tinha acabado de acontecer e, sem dúvida, essa é a melhor derrota da carreira do R9. E de Real Madrid a gente vai para Barcelona porque na primeira fase de liga da Champions, na temporada 24-25, o Benfica recebia justamente o Barça no Estádio da Luz, numa partida que colocava o time português frente a frente com um dos mais letais da Europa na temporada. E esse jogo foi uma absoluta insanidade, né? E com 2 minutos a caixa de Pandora já estava aberta, porque o grego Pavlidis aproveitou um cruzamento da esquerda, se enfiou entre os defensores do Barça e abriu o placar. Só que do outro lado, o Lewandowski empatou com menos de 10 minutos. Mas logo aos 22, o goleirão Szczesny saiu do gol com a intenção de limpar uma bola que estava enfiada ali, né? Só que ele literalmente chutou o balde e deixou a meta livre. Foi isso mesmo. Ele se trombou com o balde, aí deixou o gol livre e o Pavlidis fez gol de novo. O Pavlidis deixar o segundo. E como se já não tivesse sido suficiente, o Szczesny foi além e antes dos 30 saiu meio desgovernado da meta. Pênalti. Meteu um pênalti e o Pavlidis foi pra bola. Terceiro gol. E completou lindamente o que foi uma noite mágica pra ele. Um hat-trick pra cima do Barcelona. Nem tanto porque ainda tinha muito jogo pela frente. O Benfica até marcou mais um, que foi um gol contra do Araújo. Só que o Barça teve doblete do Lewandowski, um gol do Rafinha, mais um do Eric Garcia. E quando o jogo tava 4-4, nos 95 minutos de jogo, um lance absurdo aconteceu, né? Justamente quando o Benfica tava no ataque, o Rafinha recebeu uma bola em velocidade, tirou o marcador e fez o 5-4. E aí aquele hat-trick do Pavlidis, que é tudo pra ser histórico e marcar a vitória benfiquista, acabou ficando meio que ocultado por causa dessa virada apoteótica. Então o grego... Isso aí foi um jogo louco, galera. Foi um jogo louco. E, tipo, o gol que o Rafinha fez foi muito bonito. Assistindo ao vivo, né? Tá assistindo no SBT esse jogo. E tá louco. Da que o Rafinha pegou essa bola ali, pô, deu o corte no. Dois caras, 2 zagueiros e chutou no gol. Eu falei, caraca, mano, o Rafinha destruiu, mano. Acabou com o Benfica. E ganharam o jogo, né? De virada. E o Real Madrid, ó, o Benfica passou na saudade, porque o Barcelona virou o jogo e ganhou de 5-4 o jogo e classificou, né, então, o Barcelona nessa Champions aí do ano passado. Fez tudo o que podia, mas mesmo assim perdeu o jogo, né? Agora a gente chega à fase de grupos da Champions 2020-21, quando o Istambul Basaksehir chegava para a 5ª rodada como lanterna do grupo H, contra o time do Leipzig, que brigava de foice com o Manchester United e o PSG pela liderança do grupo. Aquele time do Leipzig tinha nomes que hoje são interessantíssimos, hein? O Sorloth, o Dani Olmo, o Sabitzer, e a zaga dos caras era Konaté e o Upamecano. Porém, o grande craque do RB Leipzig naquela época era o treinador Julian Nagelsmann, que vinha se tornando proeminente, ganhando fama aí, por ser um cara muito jovem e que já vinha fazendo um trabalho brilhante, sendo cobiçado por grandes clubes. Porém, quem... Se eu não tem galera, quando ele tava no Red Bull Leipzig, ele tava com 32 anos, ou era 33 anos, comandando
um time de futebol. Tá louco, mano. Um cara novinho daquele jeito, tava comandando esse Red Bull Leipzig aí, tipo, nessa época tava jogando muita bola o Leipzig com esse técnico aí. E, tipo, o cara conseguiu fazer uma máquina. Esse time ele tava jogando muita bola. E, tipo, o cara, como a gente sabe, né? O cara tinha pouco tempo de trabalho, parece, como técnico. E ainda era muito novo e mesmo assim ele conseguiu fazer um time muito bom de se jogar, né? Eu de verdade não foi ninguém lá do RB Leipzig, né? Foi um camarada do Basaksehir. Ele se chama Cavete e não tem problema nenhum se você não conhece o cara, porque ele realmente tem uma carreira bem modesta, ainda mais pra nós aqui que acompanhamos as principais ligas, né? E talvez não tanto o turcão. Mas a verdade é que nesse dia o cara brilhou, cara. Com uma paulada absurda numa jogada ensaiada de escanteio, ele buscou o gol nos acréscimos do primeiro tempo pra fazer o 2-1, já que o Leipzig tinha metido 2 buchas antes, né? E aqui é bem importante a gente falar que esse camarada Cavete era um meio de poucos gols. No momento que ele faz esse contra o Leipzig, era apenas o terceiro dele na temporada inteira. Aí na volta do intervalo, o Leipzig faz o terceiro com o Dani Olmo, porém o tal do Cavete tava brincando de fazer golaço de fora da área e deixou o segundo, quase de um jeito meio Robin, né? Ou Rubem. E logo depois conseguiu ainda fazer o gol de empate. Adivinha? Num golaço e de novo de fora da área, agora de falta. Pô, o cara simplesmente meteu 3 buchas espetaculares no mesmo jogo, cara. Ele tava literalmente salvando a equipe sozinho, sacou? Se ninguém faz nada, me dá a bola que eu decido. Porém, nem o cara fazendo o que foi, talvez o jogo da vida dele ali, né? Conseguiu arrancar uma vitória, porque o Leipzig estava jogando com sangue nos olhos, buscando uma improvável classificação e com um golzinho salvador do Sorloth no final, conseguiram garantir o 4-3 e aí depois ainda contaram com uma derrota do United no outro jogo para ir para a 6ª rodada com moral e arrancar a classificação. Mas o coitado do Cavete, que é o protagonista dessa história, marcou 3 golaços num jogo só, sendo que nessa temporada, fora esses 3, ele marcou só mais 3. Então contra o RB Leipzig ele meteu um hat-trick e depois somando outros 36 jogos na temporada, ele fez só 3 gols, cara. Realmente foi o jogo da vida dele, evitou uma humilhação, mas não conseguiu impedir o Basaksehir de ser lanterna do grupo. O próximo caso pra gente contar aqui é do próprio Leipzig, que viveu uma situação parecida na temporada 21-22, né? Eles estavam visitando o Manchester City com um ataque que tinha ali o André Silva, o Dani Olmo e, claro, o Nkunku. Só que mesmo nessa época pré-Haaland ainda, né? O City abriu 2-0. Porém, aí o Nkunku resolveu brilhar. Mas olha só que curioso, cara. Vocês vão perceber que a cada vez que o Nkunku mete um gol pra ensaiar uma reação, o time dele decepciona lá atrás e leva outro. Então, depois de uma bola que foi rodando na área do City, ele recebeu uma escorada do Mukiele e meteu um testaraço na bola pra descontar o placar. 2-1. Beleza. Aí o City vai lá e retoma a vantagem de 2 gols. E aí o Nkunku fala, pô, tem que decidir de novo, né? O jogo mal tinha recomeçado pro segundo tempo, quando ele aproveita uma jogada pelo meio ali, né? Sobe mais alto que a defesa e guarda o seu segundo de cabeça. Então ele novamente conseguiu botar o RB Leipzig no jogo e diminuiu a diferença para apenas um gol. Porém, vocês já sabem, logo depois o Grealish desce na ponta e faz mais um pro City. Mas o Nkunku não desistiria. E o hat-trick dele vem aos 73 minutos. Dessa vez com um chute todo sem ângulo que acabou morrendo na bochecha da rede. 4-3, agora vai, né? Só que não, porque a história se repetiu e logo depois do gol dele, o City faz mais um com o Cancelo e depois ainda fecha a conta com o Gabriel Jesus. Então, bem que o Nkunku... É louco, o Nkunku podia fazer aí 10 gols, mano. 10 gols, não tinha nem como o time dele ganhar. Até dois anos que ele fazia um gol, o time dele levava um gol, mano. Ah, é loucura, como ele dizendo. Podia fazer 10, 20 gols e do mesmo jeito o Red Bull Leipzig não ia ganhar esse jogo, na moral. Tentou de novo, mas não deu. O copo meio cheio é que foi um hat-trick pra conta dele, uma partida memorável na sua carreira, né? E o meio vazio é que foi uma derrota maluca de 6-3, que ofuscou o feito dele e no final das contas os 3 gols do cara não valeram pra nada. E a gente focou aqui nos casos que aconteceram na fase moderna da Champions, né? Mas o próximo, mesmo sendo muito antigo, vale muito a pena, porque é um embate que inclui 2 dos maiores jogadores de todos os tempos, tá? Lá em 1962, e desculpa editor que houve uma data dessa e já começa a tremer, né? A Copa Europeia já via o Real Madrid querer monopolizar o negócio. Na metade final da década de 50, os merengues tinham ganhado simplesmente as 5 primeiras edições. Aí eles não ganham em 61 e quando eles voltam a chegar à grande final em 62, enfrentariam o Benfica de Bela Gutmann, que tinha batido o Barcelona na final do ano anterior, se tornando o primeiro time sem ser o Real Madrid a levantar a orelhudinha pra casa naquela época, né? Então eram 2 times fortíssimos, o atual campeão contra o time que tinha ganhado 5 vezes seguidas. Caraca. O Real Madrid fez valer aí talvez o seu favoritismo, porque quando a bola rolou, mais de 60 mil pessoas lá no Estádio Olímpico de Amsterdã
Caraca, o Madrid botou 60 mil pessoas no estádio, mano. Tá louco, a gente demais. Viram o maior húngaro de todos os tempos, o Puskás, abriu o placar aos 18 minutos, ampliar os 23 e consolidar o seu hat-trick ainda na primeira etapa aos 3 gols do 39. Puskás, O caraca. cara tava simplesmente on fire, Embaçado. mas o Benfica não tinha tomado 3 gols calado, né? Eles tinham feito 2 ali e quando volta o jogo do intervalo, o Mário Coluna empata 3-3. E Não com o conheço, Benfica cara. gostando do jogo, chegou o momento dele, o craque eterno Eusébio, sábio. o Pantera Negra, aparecer. Aí, Eusébio, Ele né? converteu um pênalti aos 64 e depois guardou um belo chute de fora da área 5 minutos depois, fazendo o Benfica meter 5-3 no Real Madrid e conquistar o seu bicampeonato europeu consecutivo, Caraca. enterrando o Ah, o hat-trick do Puskás. E começou o jogo com tudo, mas não teve jeito. O cara meteu um hat-trick e ainda assim perdeu o jogo. E esse aqui é o caso mais triste da lista, porque era uma final, cara. Imagina você meter 3 gols numa final e não ganhar, não ser campeão. Mbappé que o diga. Então já fala aí o Mbappé que na Copa do Mundo, que eu acho que tipo, a Copa do Mundo é muito mais importante que uma Champions League, né? O Mbappé fez 3 gols numa final, ainda teve um pênalti que foi o 4º gol nas cobranças de pênalti. E mesmo assim o cara não ganhou, mano. Não ganhou a Copa do Mundo, tá louco. E se o Eusébio brilhou muito nessa partida, lembrem-se que a gente tem um vídeo mais que especial contando toda a Muito história bom, do mano. Pantera Negra em detalhes, inclusive dessa mesma final aí vencida pra cima do Real Madrid. Vale a pena clicar nesse vídeo que tá aparecendo na tela e conhecer melhor a história de um dos maiores craques que o futebol já viu. É, dois, mas o último que teve aí mais humilhante foi o do Mbappé, pô. Foi o do Mbappé, porque tipo, o cara fez 4 gols numa final. E mesmo assim acabou perdendo. Foi triste demais pro Mbappé, porque ele fez o que pôde nessa final, mas no final não adiantou de nada. Nada. Mas é, galera, espero que tenham gostado. Deixa teu like, comenta aqui embaixo qual desses jogos aí que o cara fez um hat-trick e acabou perdendo foi o mais triste pra vocês. Pra mim, como eu falei, é o do Mbappé, mesmo que o do Mbappé foi quase aqui no finalzinho que foi citado aqui no vídeo do Eurofoot. Mesmo assim, pra mim, é esse, mano. Porque, tipo, Copa do Mundo pra mim vale muito mais do que Champions e outros campeonatos. E, tipo, o cara fez 4 gols, como eu falei já aqui. E mesmo assim acabou perdendo. Então, pra mim, esse é o mais triste. É o do Mbappé. Então, se você acha que é outro, deixa nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o like. Comenta nos próximos vídeos que eu quero saber se inscreve pelo canal. Hype pro vídeo aí pra você ser divulgado também. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui!